Nos ouvem bem, por gentileza? Muito bem, pode continuar, doutor Walter. Obrigado, Salva. senador Confúcio. Nosso agradecimento pelos municípios mineradores de Minas e do Brasil poderem estar participando da audiência pública. Queríamos fazer um agradecimento muito especial também ao senador Jader Barbalho, que é um grande líder e o mais legítimo representante nosso no Senado, não só por causa da sua experiência parlamentar, mas um governador de um dos mais importantes estados mineradores do Brasil. Nós, municípios mineradores, somos completamente favoráveis ao desenvolvimento do processo da reforma tributária, acompanhamos tudo o que aconteceu na Câmara Federal, vemos acompanhando o que está acontecendo no Senado, sabemos da importância de se desburocratizar, otimizar o processo tributário brasileiro, mas não podemos deixar de colocar aqui claramente que os municípios mineradores são entes federados que produzem muito, 4% do PIB da exploração mineral é feita através da geologia depositada nos nossos subsolos. São poucos municípios mineradores responsáveis por uma grande concentração da exploração mineral brasileira. A AMIG representa 8 estados brasileiros, 56 cidades, que juntas têm nos seus territórios mais de 80% da exploração mineral do país. Então, ela tem muita legitimidade e 35 anos de história para, com bom senso, chegar aqui e fazer algumas colocações que são para o desenvolvimento econômico mineral, mas com visão do lado público dela. E assistindo desde o primeiro pronunciamento aqui, nós estamos vendo, mais uma vez, que o Senado vai ter que ter muito discernimento, muita calma, muito bom senso, porque sempre a iniciativa privada vem trazer o foco de que não é possível tirar a sua competitividade, não é possível onerar mais impostos, mas aqueles que representam também o que é público sabem da necessidade da eficácia do imposto seletivo para melhorar os aspectos de impactos no meio ambiente e na saúde da população brasileira. No caso da exploração mineral, nós temos algumas poucas colocações aqui para fazer, mas acredito serem muito importantes. Primeiro, que há um equívoco em tributar apenas a mineração de ferro, já que os outros segmentos minerais, como ouro, manganês, lítio, agregado de construção civil, etc., provocam um impacto tão significativo quanto a atividade de exploração de minério de ferro. É um equívoco achar que só o minério de ferro, por ser o carro-chefe da exploração brasileira, ter mais de 70% da sua produção mineral concentrada no minério de ferro, achar que só ele é impactante. Não é. Nós vivemos 35 anos de experiência dia a dia nas cidades mineradoras. É preciso de corrigir, não pode ser só aplicado o IS sobre a exploração de minérios de ferro. Outra coisa que é preciso deixar muito clara aqui é que os municípios mineradores precisam de ser os reais recebedores do imposto seletivo que será arrecadado. Diferente do fumo, diferente do álcool e de outros segmentos que serão impactados aqui, o segmento de minério de ferro e dos outros minerais são constritos, são seguros aos territórios. O álcool e o fumo têm diluído pelo país inteiro o seu impacto. A mineração tem impacto local, no máximo nas cidades circunvizinhas, que são coprodutoras, de alguma maneira, do minério de ferro e dos outros minerais. Então, não existe aqui como não solicitar ao Senado brasileiro que faça uma correção de forma de que aquilo que for arrecadado com imposto seletivo retorne para a origem, que é onde acontece o real impacto, que são os municípios mineradores brasileiros. Esse é um outro aspecto muito importante a ser colocado. Precisamos de colocar aqui também que não é possível permitir que o IS seja descontado da base de dados de cálculo, da base de cálculo da CEFEM. Né? Nós já estamos tendo uma perda enorme. Somos os entes federados que mais perdem com a reforma tributária. Perdemos o ICMS, que costuma ser a maior receita dos municípios mineradores de médio e grande porte do Brasil. Vamos perder o ISS, principalmente porque nas últimas 3 décadas o ISS, as mineradoras passaram a ter uma grande terceirização e o ISS passou a compor uma das 3 principais receitas dos municípios mineradores, e nós precisamos, então, de que haja uma maneira de se frear a possibilidade de, a hora que se fizer os cálculos da CEFEM, abater o IS sobre esse cálculo.
não tem condição de acontecer isso, principalmente pelo grande prejuízo que os municípios mineradores já têm, e de alguns anos para cá, demonstrados nos relatórios do TCU, o último aconteceu há 30 dias atrás, de que há uma grande sonegação por parte do setor privado da mineração brasileira. Para que os senhores terem uma ideia, esse último relatório trazido a público há pouco mais que 30 dias mostra que dos anos de 2017 a 2021, dos 39 mil títulos minerários ativos no Brasil, 70% não recolheram um único real de CEFEM. E os outros 30% cometeram uma sonegação em um bem que é da União, concedido à iniciativa privada, que vai entre 30% a 40,5% de sonegação daquilo que deveria ser principalmente colocado nos cofres das prefeituras para se fazer saúde, educação, diversificação econômica, etc, etc, etc. Então, nós precisamos que o Senado se atente a isso, faça com que realmente não seja deduzido da base de cálculo, que o que for arrecadado volte aos municípios mineradores, porque o impacto é localizado, diferente de outros segmentos que serão tributados pelo imposto seletivo. É preciso que realmente não fique apenas restrito à atividade de exploração de minério de ferro, as demais também provocam um grande impacto ambiental e na saúde dos municípios mineradores, e a AMIG fez, principalmente durante a reforma, vários estudos contratados ao FMG que mostram, por exemplo, que a mineração brasileira, ao contrário do que já foi dito nessa audiência pública, é uma das menos oneradas do planeta, principalmente dos seus principais concorrentes: Austrália, Canadá, Estados Unidos, China, que consome muito minério aqui, mas tem uma produção razoável de minério, são países que cobram muito mais do que o Brasil cobra de quem faz essa exploração mineral concedida. O bem mineral é do país, como está na Constituição, concedida à iniciativa privada. No âmbito municipal, nacional, quando também vamos verificar quais são os segmentos, principalmente os industriais menos onerados, está a mineração entre os menos onerados. Não é verdade. Os estudos da UFMG, já protocolados nos gabinetes dos senadores e dos deputados federais, mostram que a mineração brasileira não terá nenhuma perda de competitividade com a introdução do IS sobre a sua atividade. E a gente espera que esse imposto seletivo, de fato, venha fazer 15 segundos. Venha fazer eficiência de gastos, eficiência tributária nos solos dos municípios mineradores de Minas e do Brasil. São essas as colocações da Associação dos Municípios Mineradores de Minas e do Brasil. Nós agradecemos muito a oportunidade.